Alô, internauta, aquele abraço para você. Mais um Matheus Entrevista. E o nosso entrevistado de hoje é o Nilton César Santos. Ó, mão na mesa. Ó, o comentarista mão na mesa. Eu tô na área, eu tô no gol. Nilton César, o mão na mesa. Nilton, um prazer imenso recebê-lo aqui no Matheus Entrevista. Mão na mesa, Matheus Entrevista, você internauta. Para mim é um motivo de alegria estar participando pela primeira vez. Parabéns, tenho visto aí os entrevistados que você tem trazido, né? Personalidades, pessoas em diversas áreas do segmento de comunicação, do esporte, da política. Matheus, parabéns, mão na mesa. Nilton, primeira pergunta da entrevista hoje, quero saber sua naturalidade e aonde você mora hoje atualmente. Sou de Morrinhos, dia 6 de agosto de 1968. Tem muita gente que acha que eu sou de Anápolis, porque eu trabalhei lá por 12 anos e meio. Sou morriense. Nilton, você tem 3 filhos? Isso? Três filhos. Nilton César dos Santos Silva, que é o Nilton Júnior, Cairo César e a Rayane Priscila. A Rayane é de Anápolis, nasceu no período que nós morávamos lá. O Cairo mais novo daqui e o Nilton, o mais velho, também daqui. E com um detalhe, o Júnior mora em Anápolis, trabalha lá, a Rayane casou e mora aqui, o Cairo César mora em Barbacena, Minas Gerais. E por que nenhum foi mexer com comunicação, com futebol, com esporte? Eu me pergunto, às vezes com a minha esposa, e não foi falta, eles chegaram a trabalhar comigo na rádio imprensa por um bom período. O Nilton Júnior como operador, a minha esposa como secretária, depois o Cairo César, o mais novo, também como operador, Rayane também nos ajudava muito, que é a minha filha, levei para os estádios, o Júnior chegou a jogar futsal, a Rayane jogou também futsal, o Cairo não, mas ninguém deu sequência. Olha, é muito difícil eles verem alguma partida de futebol, ir no estádio comigo. Eu tenho 2 filhos que são militares, o Nilton e o Cairo. Eles são funcionários da Força Aérea Brasileira. E a Rayane, ela é técnico de enfermagem, está formando em enfermagem dentro de 1 ano e meio, mas assim, a não ser os netos, né, que eu ainda não tenho, para às vezes trilhar e dar sequência a essa minha carreira. E antes de mexer com futebol, você trabalhou em quais outras profissões ainda? Rapaz, Matheus, eu fui pacoteiro. Aqui em Goiânia existia um projeto para arrimo de família nos anos 80, Centro Salesiano do Menor. Cezan, exatamente. 1982, minha mãe me colocou. Eu trabalhei no supermercado Cristal, que ficava aqui na T7. Tinham 2 supermercados com essa marca no início dos anos 80. Trabalhei no supermercado Cristal, depois eu fui trabalhar no Passe Bem, na Avenida 83 do Setor Sul. Lá eu fui pacoteiro, entregador, açougueiro, fui repositor e de lá foi quando eu comecei em rádio. Fora isso também, eu já trabalhei, antigamente essas feiras aqui de Goiânia, você fazia uma carrocinha com rolamento ou com roda de pau, e ia pegar frete, ou seja, as pessoas que iam fazer feira compravam os produtos e iam colocando dentro das carrocinhas. Eu fiz muito isso na feira da Vila União, na feira Novo Horizonte, já fui em Graxate, já fui a Chapa. Eu muito tempo trabalhei descarregar caminhão no Pão de Açúcar, mini box, na Avenida Goiás, já fui ajudante de furador de cisterna, já fui servente, cara, já fui nos anos 80, ali no Jardim Europa, aquela serra-fita, eu fazia salto para tamanco e cabeça de arreio, era assim, e aí depois, meu sonho em poder trabalhar com rádio, aí lá do Passe Bem eu conheci o Luiz Menezes, 1986 eu comecei a trabalhar na Rádio Aliança, cobrir a Federação Goiana de Futebol, que era aqui na Praça Tamandaré. Exatamente, isso que eu ia perguntar. Quais rádios você trabalhou e onde foi seu início no rádio? Rapaz, eu tenho muitas rádios, e olha que eu nunca fui demitido assim, então tá dispensado tal, não. Já tive equipes que
terminaram e, consequentemente, a rádio não deu sequência. Já pediu demissão? Já. Eu já pedi demissão no ano 2000, trabalhando na Rede Brasileira de Esportes com Gilson Almeida, ao lado de Romy Xavier, Washington Luiz, Adolfo Campos, Zé Carlos Lopes, tinha um timaço, Carlos Antônio, Ronair Mendes. Lá eu pedi, não estava tendo espaço, não estava sendo bem aproveitado. Foi quando eu retornei novamente à cidade de Anápolis. Eu comecei em 1986, mais ou menos no mês de setembro, na Rádio Aliança, na Rua 8. Hoje é a Rádio Aliança com o Divino Melo, que foi quem me deu a oportunidade. Ele tinha uma equipe que transmitia categorias de base, acho que era o nome da equipe Dinâmica 1090, é isso mesmo. Aí eu comecei em 86 na Rádio Universal, que hoje é a Rádio Aliança. E você sempre quis mexer com comunicação, sempre foi apaixonado por futebol? Eu tinha 3 opções quando eu trabalhava no supermercado: ser locutor, ser jogador e ser cantor. Tentou o sonho de ser jogador? Tentei, eu numa peneirada no Goiás com o Matinha, lá no Goiás só tinha, ali onde é a Serrinha, só tinha o alambrado, só existia um campo e eu não consegui êxito. Aí o rádio ficou mais fácil, porque assim, eu sempre fui apaixonado, ouvia os grandes cronistas, sempre fui viciado em ouvir rádio esportivo. E aí eu comecei a procurar, a tentar de um lado de outro, tentei começar em Morrinhos, não deu certo. E aí eu comecei aqui em Goiânia com o Divino Melo. Eu devo ter 86, 87, acho que em 88 eu fiquei um ano sem mexer, em 89 voltei, e em 90 o Dante Keller me levou para a Rádio Carajá, Sistema Globo de Rádio em Anápolis. Fiquei 3 anos e meio, depois voltei para Goiânia. Vamos por parte rapidamente em relação, ver se eu dou conta aqui, porque eu já passei em várias rádios. Né? Rádio Universal, aqui em Goiânia. Eu comecei com o Divino Melo, depois eu trabalhei aqui com o Luiz Gama, com o José Luiz Gontijo. Depois eu fui para Anápolis, Dante Keller me levou para a Rádio Carajá. Lá eu trabalhei com grandes profissionais, Túlio Isaac, deputado federal Rubens Ottoni, com o Paulo Nelly, que hoje é presidente da Anapolina, com a Mauri Garcia, com o Enê Aquino, com o Verlei Alves. Trabalhei com o Túlio Isaac, com o Romy Xavier, com grandes profissionais. Depois da Rádio Carajá eu fui para a Rádio Imprensa, onde trabalhei com o Paulo Francisco, Aldo Rocha. Na Rádio Carajá com o saudoso Washington Luiz, vi o Washington nascer, vi Ronair Mendes nascer também. Trabalhou conosco lá na Rádio Carajá. Ronair fazia um programa musical, o Túlio Isaac foi quem deu a oportunidade. Depois eu voltei para Goiânia, eu tinha um sonho de trabalhar com o maior cronista de todos os tempos, Jorge Cajuru. Eu trouxe uma fita da Rádio Imprensa para o Kleber Ferreira, levou para o Cajuru, e aí eu estreiei no jogo da Libertadores em 94, São Paulo, acho que é New Old Boys da Argentina, não é isso? Até me lembro de uma entrevista que eu fiz com o Osmar Santos. Depois, no final do ano, ele teve aquele acidente. Depois do Cajuru, eu trabalhei com o Mané de Oliveira na equipe do Mané. Depois eu saí de lá. Também foi outro lugar que eu pedi demissão para o Mané, que eu não estava sendo aproveitado, não estava tendo, depois de um ano. Aí eu fui para a Rádio Caraíba, em Aparecida, com a equipe. Depois da Rádio Caraíba, montamos uma equipe na Rádio Clube de Goiânia, que hoje é a Rádio Sagres. Da Rádio Clube eu fui para a Rádio Jornal. Da Rádio Jornal fui para a Rádio K do Brasil, de novo com o Cajuru. Da Rádio K eu fiz uma Copa América no Uruguai, no Paraguai. Voltei, fui para a Rádio Aliança. Da Rádio Aliança fui para a Rede Brasileira de Esportes, que era o Estúdio G, que o Gilson Almeida, que hoje é a Rede Sucesso. De lá pedi demissão. Fui para Anápolis trabalhar com o Carlos Nogueira nos titulares da São Francisco. De lá fui para a Rádio Imprensa de Anápolis. Da Rádio Imprensa de Anápolis fui para a Rádio Manchester. Depois voltei para a Rádio Imprensa. Aí de lá eu pedi demissão, vim trabalhar na TV Serra Dourada com o Romy Xavier. Depois fui para a TV Capital. Depois na TV Capital eu fui para a Rádio Aliança, quando eu voltei há uns 9 anos atrás para Goiânia. Da Rádio Aliança eu fui para a Rádio 730 e agora estou na Rádio Bandeirantes 820 e estou na Fonte TV
Canal 5.1. Tive uma passagem de 3 meses na Rádio Bandeirantes, no Esporte Total. E na televisão, quais televisões? Rapaz, televisão eu comecei no Canal 5, que eu tinha um programa fora do esporte na Rádio Imprensa, bem popular, Super Tarde Imprensa, e depois eu comecei a fazer a Super Tarde Imprensa, aí eu comecei a fazer no Canal 5, canal da NET, na cidade de Anápolis. De lá eu vim para a TV Serra Dourada Esporte, cheguei a fazer 1 ou 2 programas do Jornal do Meio-Dia aos sábados. Aí eu fui para a TV, pedi demissão lá com o Romy Xavier e fui para a TV Capital, onde fiquei acho que uns 2 anos e meio. Depois o Luiz Duarte assumiu o esporte na marca do pênalti na Fonte TV, canal 5.1, me chamou. Acho que eu devo ter ficado lá uns 5 anos, acho que uns 5 anos, 5 ou 6 anos. Aí eu saí, o ano passado eu fui para... antes eu fui para a TV Bandeirantes, onde fiquei antes do Chumbo Grosso lá no Esporte Total com o Cristiano Silva 3 meses. Voltei de novo para Fonte TV, depois saí o ano passado, montei o programa Apito Esportivo na TV Luz da Vida, fiquei 3 meses, voltei para a TV Luz da Vida e estou lá até hoje. Na Fonte TV, né? Fonte TV, aliás. Com o Luiz Duarte. Exatamente. E em 2003... lançou o Apito Esportivo, essa novidade nas redes sociais da web. Eu estava na Rádio Aliança, o Nivaldo Carvalho havia subido lá e me chamou para ir para a Rádio 730. E aí tinha esse vácuo, espaço aberto de 10 à meia-noite. Eu comprei o horário, comprei lá junto com o doutor Exísio Barbosa. E aí nós ficamos até o ano, acho que o ano passado, em maio, quando o Adair Meira nos tirou do ar. E aí eu voltei ainda lá, depois que o Nivaldo terceirizou à noite, e aí eu estou com o Apito Esportivo na Rádio Bandeirantes 820. E uma semana atrás lançou agora o Apito Esportivo também com transmissões via Facebook, né? Em relação ao Apito Esportivo, e aliás eu estou aqui hoje participando com você do Matheus Entrevista, que assim, a internet chegou. O que levou o Apito Esportivo? Ele começou em 2013, só que pelas redes sociais, esse ano vai completar 3 anos. Eu montei o Apito, porque você comprar espaço, Matheus, em rádio é caro, televisão também, não é fácil. Sim. O momento econômico do país é ruim. Eu aprendi a vender publicidade por necessidade quando eu fui para Anápolis. Gastei 7 meses para vender Eletro Luiz, Móveis Valência, depois o Eletro Luiz foram os meus 2 primeiros anunciantes, que eu só tinha um par de sapato furado, quando chovia entrava água, quando estava seco entrava poeira. E aí 7 meses para mim conseguir vender meu anunciante. Aí assim, eu fazia esporte na 730, categorias de base, só que depois lá começaram a me podar, tirou eu domingo, tirou as transmissões meio de semana, não quis deixar eu fazer Copa São Paulo. Até que tirou definitivamente. Tudo. Aí eu só fiquei com o programa. Falei, cara, a internet, eu vou montar um aplicativo e transmitir jogos. Eu preciso de tornar isso conhecido para as pessoas. Sim. Só que quando eu comecei, ninguém queria transmitir, porque falei, então você está falando para ninguém. Mas eu sempre tive uma visão positiva da internet. Fiz o aplicativo, depois montei o site, depois o Kleber veio trabalhar comigo, montou a parte no Facebook, e aí eu anunciava na rádio as transmissões, e depois eu comecei a fazer vídeo com a garotada, e aí o negócio bombou. De 1 ano e meio para cá, Matheus, o Apito Esportivo ele deve estar chegando à casa dos 35 milhões de acessos. Mês de junho nós batemos o recorde com 3 milhões e 52 mil acessos. O Apito Esportivo hoje por mês ruim dá 1 milhão e 350 mil acessos. Ontem, aliás, semana passada, nós transmitimos a primeira transmissão com vídeo, porque eu só faço áudio. Goiás e Goiânia, nós superamos a casa de 13 mil acessos num período de 2 horas e meia de transmissão. E graças a Deus tenho visto aí, Federação montou agora uma equipe de esporte que transmite futebol, até as rádios web, inclusive o Apito foi citado, teve um congresso dos cronistas esportivos, o Apito foi tema na cidade de Brasília,
Inclusive, assim, eu tenho o apito tem uma aceitação muito grande nacionalmente. Quando nós transmitimos jogos de base dos times que vêm de fora, a audiência lá fora é enorme. Enfim, e eu hoje consigo vender parceiros, patrocinadores só para a internet. Nós estamos chegando a 3 anos e eu tenho uma perspectiva agora também de começar a transmitir com imagem os jogos das categorias de base, além do profissional que o apito também faz. Posso dizer que o apito foi o começo, né, da web aqui em Goiás, né? Porque não tinha, né? Exatamente, foi um negócio que ninguém queria. E hoje eu tenho o site Apito Esportivo, nós temos o aplicativo, nós temos o Facebook, tem o Instagram. Graças a Deus, assim, por dia, cara, 50 mil acessos nós temos por dia, a marca Apito Esportivo. Registrei Apito Esportivo, mão na mesa, enfim, abri a empresa Apito Esportivo, CNPJ, tudo bem organizado. Eu tenho uma visão que a internet, cada dia mais, hoje não tem como você fazer TV só TV, fazer rádio só rádio, você tem que agregar a internet. Quem não acompanhar vai ficar fora do mercado. Nilton, onde veio o apelido Mão na Mesa, agora o slogan, né, Mão na Mesa, Mão na Mesa? Rapaz, deixa eu te falar, antes era Nilton César, locutor emoção. Já tive também Nilton César, Nova Era pra galera. Foi o Edson Barbosa, que hoje é meu produtor no programa Mão na Mesa 190, de segunda a sexta, das 4 às 5, pela Rádio Bandeirantes. É um dia conversando, e ele é um cara que trabalhou muitos anos com o Túlio Isaac, e ele é muito criativo, um produtor, no microfone ele não fala, mas para criar, e um dia falou, Nilton, mão na mesa, você bate. E eu já tinha esse negócio lá com o Luiz Duarte e tal, só que eu não tinha percepção. Bota o slogan Mão na Mesa. E eu pegou, cara. Tanto é que agora já tem até o nome do programa, Mão na Mesa 190. Aí um dia eu cheguei na Rádio 730 e falei assim, Edson Júlio, não me chama mais de locutor emoção, não. Mão na mesa. Começa a bater mão na mesa. E aí as batidas caiu no agrado do povão. E aí onde eu vou, mão na mesa, mão na mesa. E manda um mão na mesa. Exatamente. Foi assim que nasceu Edson Barbosa Fuzil, quem me deu esse jargão. Nilton, todo torcedor tem um time de infância, né? Sim. Você trocou de time, Nilton? Não é o fator. Não é o fator, eu nunca escondi isso. Eu comecei a torcer para o Goiânia, quando eu entendia comecei a entender de futebol. Eu gostava porque o Goiânia tinha um timaço, Bill Weber, Marco Antônio, o Amado, Humberto Caçapava, Frazão, Nascimento, Odon, Ulisses, um timaço. E depois eu comecei a acompanhar o Goiás por causa do meu tio, o Tião, Sebastião, torcedor do Goiás. Me lembro que em 77 eu vi Goiás e Vila, o Lincão marcou 3, Goiás ganhou acho que 3-2 ou 3-0 do Vila Nova, 3 gols do Lincoln. Já acompanhei muitos jogos da equipe do Goiás. A questão do fator Vila Nova, ô Matheus, e às vezes eu pago um preço em relação a isso, cara, eu tenho um sonho de ver o Vila chegar e disputar uma elite do futebol brasileiro. Eu tenho um respeito profundo em relação à torcida do Vila. O Goiás não tem, o Atlético não tem uma torcida como é a do Vila Nova. Eu queria ver o Vila com uma condição de administração e financeiramente que o Goiás tem e que um Atlético está caminhando para isso. Então, assim, me contagia a paixão do torcedor vilanovense. E aí ficou Nilton, Vila Nova, etc, etc. Mas assim, cara, eu tenho um carinho enorme, eu sou muito bem tratado pela nação colorada e eu tenho um desejo e não escondo isso de ninguém. Eu quero ver o Vila disputar a primeira divisão porque é sinônimo de estádio cheio. O Vila, se está participando como o Goiás em relação a uma competição em nível nacional, seria um fenômeno. Você falou sobre o Nilton César, Mão na Mesa 190. Fala sobre esse projeto aí agora, né, na Rádio Bandeirantes. Eu tô ainda pegando a embocadura. Eu nunca fiz programa policial. Eu já fui repórter policial na Rádio Imprensa em Anápolis. O último programa policial em rádio, Goiânia sempre teve, o Homem da Gravata Branca, o Homem do Sapato Branco, muito tempo atrás, teve o Leleco,
fazendo no rádio. Hoje tem a Record, abre espaço, você tem a Bandeirantes, mas no rádio não existe nenhum programa policial. E aí estava com esse espaço aberto na Rádio Bandeirantes. E aí pitou a conversa com o Pedro, que é o diretor, para que nós pudéssemos. Só que para você fazer um programa desse, você precisa ter repórter, você precisa ter um produtor, e o Mão na Mesa ele tem tudo isso. E aí, assim, nós estamos procurando o perfil, o estilo, e aos poucos já dando um cara, e nós vamos dar identidade. Graças a Deus, Matheus, a recepção tem sido boa. 1 hora, o normal deveria ter pelo menos 1h30, porque você tem, é muito curto, tem os boletins, tudo. Mas, enfim, começamos, já vai para a segunda semana, líder no horário, antes a rádio chegou liderando. Liderança em relação a outra emissora era líder no horário. Com 1 semana nós já conseguimos ter a maior audiência e certamente eu acredito muito nesse projeto. É algo gostoso, diferente do trivial, então eu sinto como uma terapia poder fazer o Mão na Mesa 190. Trabalha no API, trabalha na Rádio Bandeirantes, agora Mão na Mesa 190. Você é um cara realizado no rádio, Newton? Cara, ainda estou buscando a realização. Explico. Tem mais alguns objetivos? Tenho, claro. Eu quero conseguir duas coisas. Conseguir ter um nome dentro do segmento. Aos 50 anos eu ainda busco isso. Outro detalhe, conseguir me realizar financeiramente, porque você semeia. Vai chegar a hora que você começa a colher. O meio de comunicação, você tira e conta com os dedos quem conseguiu fortuna. E às vezes Sim. nas tetas do governo. Eu, sendo sincero para você, eu não tenho governo. Você vai lá eu vou e busco coisa pequena, mas eu formei 3 filhos trabalhando, cara, com dureza, tudo vendas. Então, assim, eu ainda sonho em poder conseguir marcar Newton César, e acho que o caminho está próximo. Graças a Deus eu acredito que evoluí muito e eu sou um cara realizado por fazer o que eu amo. Eu sou um cara assim que eu agradeço a Deus. Eu saio para vender, eu tenho prazer. Eu vou comentar, eu vou para a televisão, eu tenho prazer. Quando você faz, Matheus, as coisas com carinho, consequentemente você vai atingir o seu alvo. Sim. Agora sim, o dia que eu falar, não, eu sou um cara realizado, aí eu posso morrer e ir embora, porque o homem ele tem que estar sempre sonhando. A vida Sim. é uma eterna conquista. Tá na hora de você relembrar o jogo seu mais marcante, Newton. Rapaz, teve vários. Qual foi o seu jogo mais marcante? 1993, eu trabalhava na Rádio Imprensa de Anápolis, no Maracanã, final do Campeonato Carioca, Vasco e Flamengo, com 145 mil torcedores, cara. Eu nunca peguei um público tão grande, eu tenho fotos desse evento, eu nunca tinha visto uma torcida do Flamengo no Maracanã, não tem como não arrepiar. E agora eu não sei o mês, mas foi em 1993, eu trabalhava nos Craques da Informação, Rádio Imprensa, foram 2 jogos que eu fiz, Fluminense e Botafogo na sexta e no domingo com quase 150 mil torcedores, Vasco da Gama e Flamengo. Tá na hora agora, Newton, de você montar a sua seleção de pessoas de futebol, tá na hora do quadro Minha Seleção. Então, minha seleção, eu vou começar com você, com um jogador que está jogando atualmente. Para você, um jogador que joga ainda atualmente. Cara, eu bato na tecla, eu sempre elogio. É claro que aí você tem jogadores de uma qualidade, mas tem um cara que ele é referencial e eu vi assim numa situação difícil e ele vai ficar milionário, que é o Michael. E você até colocou ele como o melhor Sim. jogador da Série B. E fui questionado quando eu falei, e esse menino vive um momento. Cara, eu tenho um carinho tão grande. É claro que a vida não é só dinheiro. Eu estou falando milionário porque alguns dias atrás, alguns meses, o cara não estava vivendo uma situação terrível. Sim. E agora ele tem a oportunidade, é um cara que crê em Deus,
e Deus tem mudado a vida desse garoto, e eu fico feliz em ver o Michael, principalmente em relação ao apito, esse trabalho que a gente faz. Alguns jogadores têm saído do futebol que às vezes ninguém conhece. Você lembra do Michael jogando no Goiânia? O primeiro jogo que eu fiz dele, que eu falei, bicho, esse moleque é diferenciado, foi Goiânia em Bela Vistense, no estádio municipal de Bela Vista. Um Carlos Eduardo, o Luiz Fernando, garotos que surgiram, o Eric, que agora acertou com o Botafogo, que a gente deu moral. Então, assim, para mim, um jogador na atualidade, no momento, é o Michael. Foi muito contestado, terrão, não tem base, não tem isso. E o cara, assim, ele pegou o fio do negócio. E esse menino, ele vai ser um estouro. Se ele jogar no Goiás, o que ele joga na Série B, para mim tem potencial. O Goiás chegando numa Série A, ele vai ser o jogador mais bem negociado da história do futebol goiano. Agora, um ex-jogador, Nilton. Um ex-jogador, o Zico. Eu quando criança ou adolescente, eu acompanhei esse cara, eu sou fã dele, fui fã quando ele jogava acima da média. Só lamento não ter conquistado uma Copa do Mundo, mas o Zico foi um jogador completo, sou fã de carteirinha. Aliás, eu cheguei a ser flamenguista nos anos 80, daquele time Raul, Leandro, Figueiredo, Moser e Júnior, Andrade, Adilho, Zico, Tita, Nunes e Lico. Um ex-jogador Zico. E um comentarista? Jorge Cajuru. Sempre fui fã do Cajuru, como ouvinte, pela forma dele perguntar quando era repórter, como comentarista, um cara polêmico. E o seguinte, eu tinha um sonho em trabalhar com ele. Realizei por 2 vezes, nas férias do Cajuru, na Rádio Difusora, e nas férias do Cajuru, na Rádio K do Brasil. Eu aprendi muito, muito. Cajuru sempre foi meu referencial, meu ídolo como cronista esportivo. Então, separei aqui uma pergunta aqui. Ele pergunta aqui, o Beltamar. Você torce pro Goiás ou pro Atlético, Nilton? Tá perguntando. Fala assim, para de falar futebol. Não tem esse fator. Deixa eu explicar para você. Vamos eliminar o Atlético, né? Eu vejo o Atlético num processo, o Atlético precisa de estar renovando o seu torcedor. Agora, hoje, Matheus, assim, do fundo do coração, eu sou futebol goiano. Eu quero ver Vila bem, Goiás bem, Atlético. Sabe por quê? Eu sobrevivo, eu vendo mídia, meu irmão. Eu não tenho salário fixo em Bandeirantes, na televisão, no apito esportivo. Mídia. Não tem. Eu vendo. Se eu não vender, eu não tenho jeito de tocar a minha vida. Então, eu quero ver o futebol goiano bem. Quero ver o Atlético, o Vila e o Goiás. Então, última perguntinha. Você acha que se o Vila subir, o Goiás às vezes pode também alavancar também? Porque assim, muita gente fala, se o Vila subir, Goiás pode... O fator Vila Nova é a torcida, é a rivalidade. O Atlético, ele não tem uma torcida da forma apaixonada que é a do Vila. E não tem uma torcida tão expressiva quanto o Goiás. O que eu entendo é que o Vila Nova, se ele chegar e vai chegar numa Série A do futebol brasileiro, é bom para o futebol goiano. Você fez até uma previsão, né? Até 2020. 2020. E o Vila, eu acho que a diretoria tem que fazer uma reflexão. Eu sei que o Vila, ele tem muito passivo, e aí você tem que administrar o ativo e o passivo, mas eu vejo o Vila no caminho certo. Precisa de melhorar algumas coisas, mas pode ter certeza que o Vila vai chegar ainda numa primeira divisão do futebol brasileiro. Nilton, valeu demais, ó. Mão na mesa. Sucesso para você. Muito obrigado, Nilton, pela entrevista, pela moral e sempre pela audiência, né, acompanhando os programas aqui do Matheus Entrevista. Então é isso, pessoal. Entrevista com Nilton César, o Mão na Mesa. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e espalhem para todo mundo. Não só o meu vídeo, também lá no Esporte Sem Cena, no Facebook e também no YouTube. Beleza? Um grande abraço para vocês.